É fundamental o serviço de contabilidade para todas as empresas, mas será que o MEI precisa do serviço de contabilidade? Será que o microempreendedor individual precisa de contador? É sobre esse assunto que nós vamos falar nesse podcast. Eu tenho uma convidada muito especial para te apresentar, mas eu só falo o nome dela depois da vinheta. Fala empresário, fala empresária de sucesso, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Fala Empresário. Esse é um canal que tem como objetivo trazer conteúdos para você que é MEI, que é empreendedor ou futuro empresário. Para você que pensa aí em, de repente, gerar renda, gerar emprego, fazer a diferença aí na sua cidade. Bom, um canal que tem como objetivo trazer indicadores financeiros, ferramentas, novidades do mundo empresarial. Meu nome é Thiago Santos, eu sou jornalista, também formado em empreendedorismo, e o assunto de hoje é muito interessante. Será que o MEI, o microempreendedor individual, precisa de contador? Será? E para falarmos sobre esse assunto, eu trouxe uma convidada muito especial hoje, e agora é a hora que eu empodero ela nesse momento. O nome dela é Juliana Forner. Ela possui bacharelado em Ciências Contábeis, especialista em Planejamento Tributário, possui MBA em Controladoria e Gestão de Pessoas, contadora e CEO da Forner Contabilidade e Assessoria. Faz parte do corpo docente da Faculdade Anhanguera e da ETEC, a Escola Técnica Deputado Salim Sede, uma das melhores escolas técnicas do estado de São Paulo. Juliana, seja muito bem-vinda. Bom, boa noite, né? Agradeço por todo esse empoderamento, né? Mas a gente tem uma carga aí, um pouco de conhecimento, tanto na parte empresarial como na parte docente. E o que a gente pode auxiliar, nós estamos aqui. Então, muito bom. Seja muito bem-vinda. Juliana, a Juliana não nasceu sendo uma CEO de uma empresa de assessoria de contabilidade. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Não, a Juliana não nasceu. A Juliana tem uma trajetória grande, né? Então, assim, a Juliana foi um pouco de tudo, até babá a Juliana foi. Sério? Sério. Né? Então, essa questão de empresária, até um determinado momento, não fazia parte mesmo. Não era um mundo que vislumbrava, mas trabalhei, né? Fui instrutora de informática, depois trabalhei, né, para uma parte de consultoria, né, numa empresa de consultoria, e depois fui para o escritório de contabilidade. O sonho da Juliana era professora. Na verdade, era o sonho que, de certa forma, era o próximo, né? O que daria, a meta que daria para tocar. Mas, pela trajetória, eu fui para a profissão que me daria dinheiro. Entendi. Então, eu já estava no escritório. Tá vendo, pessoal? Estava no escritório de contabilidade. Então, hoje não existe mais aqui em Leme, mas eu fiz o técnico em contabilidade no comércio, que é Mário Leme Walter, né? Entendi. Então, algumas pessoas já estão entregando a idade já, Entendi. né? Algumas pessoas já também passaram, né? E aí, depois disso que eu fui gostando realmente da área e vi a necessidade e fui para o bacharel em Ciências Contábeis. E nisso, depois, fui dando sequência, né, ao planejamento. E aí, depois do contexto todo, surgiu a proposta, né, essa ideia de abrir o meu escritório. Foi um pouco assim, não planejado, como eu mencionei, e não é o correto, né? Mas foi assim, bom, já sei trabalhar, que é o que precisa, eu gosto do que eu faço, então vamos colocar em prática. Não vai mudar, né? Que às vezes as pessoas pensam isso, nossa, eu vou abrir minha empresa, então aí não vou trabalhar mais. Tudo resolvido, tudo né? Resolvido, não. É verdade. Não é. Então, e veio junto, né, a questão da abertura do escritório, e logo, aí eu fiz licenciatura, né, não fiz a pedagogia, tranquei antes do bacharel em contábeis. Sim. Só que aí eu voltei e fiz licenciatura, e praticamente a mesma época. Eu abri o escritório em 2014 e em 2015 eu passei no processo seletivo da ETEC. Então, até então eu sigo com os dois. Né? E me faz bem, porque um complementa o outro. É verdade. Né? Porque o dia a dia eu estou na prática ali, né? No todo gerencial e operacional. E à noite, tanto na Anhanguera quanto na ETEC, eu apresento para os alunos não só a teoria, mas como a prática daquilo que eu vivo. Sendo empresária e sendo professora. Isso, duas paixões aí. Duas paixões, realmente é isso. Parece que é um pouco aquelas frases, né, de clichê que o pessoal fala, mas hoje realmente eu trabalho naquilo que eu gosto.
Que bom, isso é maravilhoso, né? Sim. E hoje o escritório ele tem quantos clientes? Conta pra gente. Hoje a gente está clientes em torno de 200 e não mês, né? Mas MEI a gente tem que... a gente atende, aí eu já tô até, né, dando um spoiler daquilo que a gente vai falar. Mas, assim, a gente tem em torno de uns 100 MEI. Entre que a gente auxiliou em abertura, que a gente faz a folha de pagamento. E também, assim, o celular da Juliana tá lá, anotado, quando precisa, o MEI entra em contato e a gente atende. Então, se a gente colocar o MEI na nossa carteira de cliente, então seria quase 300 clientes. Seriam 300 clientes. Isso. Muito bom. Juliana, registrar todas as movimentações financeiras de um negócio é a principal função de um profissional de ciências contábeis. Essas informações são inseridas em um demonstrativo financeiro e balanços patrimoniais, onde deve constar todos os ativos da empresa, custos, despesas e outros dados nesse sentido. Tá muito difícil isso aí. Explica pra gente de forma mais simplificada. O que realmente o contador faz? O contador, na verdade, ele te auxilia desde o planejamento. Então, se você fala, olha, eu pretendo abrir uma empresa. Então, a gente senta e vai assessorar qual é o melhor tipo de empresa. É um MEI? Será que eu me enquadro no MEI? Ou não? Então, de repente não seria. Isso, não seria um MEI. Então, o contador, ele te auxilia neste ponto, né? Colocar o seu sonho no papel, que eu falo isso, né? Então, às vezes, o que o escritório de contabilidade faz? Meu escritório, eu realizo sonhos. Porque todo empreendedor tem um sonho. É verdade. Então, é isso. Parece que é um pouco, né, romantizando, mas é isso. Eu realizo sonhos. Então, você chega lá e eu vou te ajudar a colocar seu sonho no papel e colocar em prática. Então, a gente vai auxiliar você nessa escolha do tipo de empresa, né? Vou falar agora um técnico, mas é isso. A natureza jurídica. Eu vou ser MEI, né? Eu vou ser uma empresa individual, eu vou ser uma limitada, né? E aí, depois disso, eu vou te auxiliar no regime tributário. O que é? O regime tributário que vai falar em termos o quanto o percentual de imposto que você vai pagar. Sim. E isso é muito importante, tá? Um planejamento tributário mal feito vai você gerar impostos, às vezes, desnecessários. E isso vai fazer o quê? Mexer no seu fluxo de caixa. Exatamente. Mas o que é fluxo de caixa, Ju? É o controle das suas entradas e saídas. Sim. Né? Então, assim, fizemos todo esse processo e depois no dia a dia, o que é isso? Essas demonstrações, né? Já praticamente respondi. A gente vai te auxiliar nesse controle. As suas entradas, as suas saídas, orientar você o que é custo, o que é despesa, né? E num demonstrativo mostrar, olha, sua empresa está tendo lucro ou sua empresa está tendo prejuízo. Mas eu sempre falo assim, a contabilidade é uma mão. Porque eu preciso também ter a gestão financeira. Porque a contabilidade, a gente sempre trabalha com um mês anterior. Então, assim, tudo que aconteceu no mês passado, nós estamos em dezembro. Novembro, nós vamos calcular os impostos em dezembro. Então, as coisas já aconteceram. Consigo te dar um parecer daquilo que aconteceu. E, com isso, orientar da melhor forma para você trabalhar dentro do próximo mês. Por isso que eu falo de uma mão, por quê? Aí você precisa ter na sua empresa um sistema de gestão financeira que vai mostrar ali o dia a dia. Que às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas na minha demonstração contábil eu tenho lucro. E cadê esse lucro? Bom, aí quem vai mostrar onde está o lucro é a gestão financeira. Só que aí eu também posso te auxiliar na gestão financeira. Entendi. Que é um pouquinho, alguns escritórios ainda não tem, que é chamado BPO financeiro. Então, além de mostrar essas demonstrações, compras, vendas, despesa, custo. Seriam subsegmentos ali da contabilidade, certo? Da contabilidade. Isso mesmo. Deu para entender aí, MEI? Tranquilo? Então, assim, o MEI, né, ele tá enquadrado ali no simples. Então, assim, como é que enquadra ali a questão do DAS, do pagamento da DAS do MEI, né? Sim. Então, é em torno de 5% sobre o salário mínimo. Sobre o salário mínimo, E aí, isso. quando é prestação de serviço, a gente está falando de mais R$5. E quando é comércio, R$1, né? É isso mesmo. E quando é os dois, que às vezes acontece, aí soma-se esses dois valores. Soma. Por isso que já está girando hoje em torno de... Em torno de, vamos falar, pegando pelo sentido de R$60 a R$70.
Entendi. Em torno disso. Em torno disso. Isso, dependendo. E o MEI, ele é isso. O MEI é um benefício dentro do Simples Nacional. Uhum. Né? Então, ele acaba entendendo um pouco o que é o Simples Nacional, um regime tributário. Tanto que, a partir do momento que você desenquadrar do MEI, ou seja, ultrapassar aquele limite de 81 mil ano, que é o permitido do faturamento do MEI, automaticamente você já está dentro do Simples Nacional. Sim. Tá? E aí vem qual o benefício? Realmente é essa questão. O pagamento do imposto, que é numa única guia, né? Que é o documento anual tá vendo que ele fala até do Simples, né? Por isso que é o DAS. E aí você já tem o INSS. Para que o INSS? Uma futura aposentadoria. Sim. Um benefício de um auxílio doença. Uma mamãe. Isso, né? Principalmente nessa parte, olha, sou empreendedora individual, vou me afastar para cuidar do meu bebê. Eu tenho direito ao auxílio. Como acontece, né? Sou individual, um motoboy, sofreu um acidente. E aí, como que eu faço? E consegue entrar com o auxílio doença. Então, existem esses benefícios e para a futura aposentadoria, né, que pode também contar aí com os benefícios. Por isso também, nessa questão, como você já mencionou, tem o imposto do prestador de serviço, que é o ISS, que é o imposto sobre serviço, que é para a prefeitura, ou o ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias. Então, como você já paga isso mensalmente, por isso que vem aquela questão que você não é obrigado a emitir nota. Porque você já, de certa forma, já está pagando o imposto sobre, né, mesmo você não tendo a nota, mas você já está pagando mensal ali. Ou seja, não poderia ser bitributado, algo do tipo, né? Isso não pode. Entendi. Não, a lei não permite essa bitributação, né? Então, por isso que fala, não precisa emitir nota? Não, mas, então eu não pago imposto. Não. Você já está pagando. Já está pagando. Isso mesmo. Juliana, esse canal, o canal Fala Empresário, ele tem como foco os MEIs. Certo. Por quê? Porque os MEIs, eles são empreendedores na informalidade que se tornaram empresários com CNPJ, né? E também esse canal é focado em futuros empresários. Então, quem pensa em um dia abrir a sua própria empresa. Certo. Então, assim, ainda tem muita dúvida. Sim. Então, assim, precisa sim de contador, não precisa, eu não utilizo, não, pra mim não... uma bagunça. Ju, explica pra gente. Parece que a resposta para essa pergunta, se MEI precisa de contador, é sim e não. É isso mesmo? Isso, ou talvez, né? Ou talvez. Isso. Então, na verdade, assim, realmente, quando ela foi em 2007, praticamente, né? Agora a data. Mas, assim, quando foi criado, realmente foi nesse sentido. Pessoas que trabalhavam na informalidade e, de certa forma, não tinham esse benefício, como nós comentamos agora. Sim. E ficavam, bom, eu trabalhei a vida toda, não, né? Eu precisei de um auxílio, então, criamos isso para regularizar. Então, de certa forma, ele vem e menciona, não precisa de contador. Por quê? Para você se formalizar, você entrando no portal do empreendedor, você já vai encontrar de imediato uma telazinha lá, formalize-se, né? Então, você vai acessar, colocar todas as suas informações e vai sair o seu CNPJ. Pronto. Mas muitas das vezes, por exemplo, eu vou abrir uma empresa. Gosto de... ela vendo roupas e quero formalizar e tudo mais. Então, eu preciso entender qual é o código da atividade relativo ao comércio varejista de roupas. Que é o KNAI. KNAI, isso. Entendi. Então, às vezes, o que acontece? Claro, não é o dia a dia. A gente sabe, né? Então, a gente não é obrigada a saber tudo. Então, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento. Sim. Ou, às vezes, acontece, por exemplo, aparece com a gente um pedreiro. Porque ele também pode, né? Dependendo do faturamento. Ele quer se formalizar. Então, fica um pouco a dúvida. Tudo bem, eu tenho essa opção. Mas como que eu faço nessa parte? Qual é o código de atividade que eu coloco para que realmente se enquadre no MEI? E existe também aquela questão que não são todas as atividades que podem ser enquadradas no MEI. Então, claro, não precisa nesse sentido. Realmente, se você sabe, se você tem essa informação, você
você vai entrar no portal e vai sair o CNPJ. Não precisa mesmo. Hoje, se eu não estiver enganado, são em torno de 466 serviços, trabalhos, né? Isso. Que podem ser considerados como mês. Isso, Mas assim, mesmo. para deixar mais claro para o pessoal. Sim. Juliana, é o seguinte. Então, quando o MEI não precisa de contador? Explica pra gente. Isso, quando ele não precisa. Isso, quando ele tem esse conhecimento, ele sabe, aí ele entra no portal do empreendedor, ele vai regularizar, vai sair o CNPJ, e aí vamos para a segunda parte. Saiu o CNPJ, já posso começar a trabalhar? Tem a parte da prefeitura. É isso aí, que é a DECA, né? Isso, aí porque assim, aí vai muito de prefeitura, mas vamos falar que, né, a inscrição municipal. E aí, por quê? Se você, claro, eu não sou obrigada, mas eu preciso emitir uma nota de serviço. No caso, vou ser um prestador de serviço, precisa emitir a nota. Para que você consiga emitir a nota, você precisa ter o cadastro na prefeitura. Sim, ou seja, abrindo só o CNPJ lá no portal do empreendedor não é o suficiente. Precisa registrar a empresa no município. Isso, registrar a empresa no município. Aí que vem a questão que, bom, claro, como eu estou falando, não é que você não tem e não possa ter esse conhecimento. Mas a partir desse momento que as pessoas veem já a necessidade de ter a orientação do contador. Entendi. Né? Entendi. Aí aqui eu também separei uma pergunta para você. Então, a gente falou sobre quando o MEI não precisa necessariamente do serviço de contabilidade. Sim. E agora, quando o MEI precisa, ele não pode ficar sem o serviço de contabilidade. Explica pra gente. Isso. Quando tudo bem, ele conseguiu regularizar, foi para a prefeitura, ele fez tudo. E agora ele tem o direito perante a lei de contratar um funcionário. Certo. Né? Ter um colaborador. Aí ele precisa da orientação do contador. Né? Por quê? Hoje tem as obrigações do próprio governo. Então você não é simplesmente, vou fazer o registro. Então tem obrigações com o e-social, né? Tem questões de convenção coletiva, e aí o contador está mais ali familiarizado com isso. Com esse assunto. Com né? esse assunto. E também você, de certa forma, precisa de um sistema. Né, onde você vai lançar ali apontamentos, como a gente fala, né? Tipo, olha, ele teve tantas horas extras, ou ele faltou, né? Tem eu vou controlar as férias. Então, ele precisa de um sistema. E aí, vamos analisar. Vou comprar um sistema para um único funcionário? O escritório de contabilidade já tem esse sistema e consegue te dar o suporte. Então, o momento que realmente ele vai precisar é quando ele contrata um colaborador. Não estou dando conta do trabalho aqui, eu preciso de alguém para me ajudar. Aí ele precisa do escritório de contabilidade. Isso, aí ele precisa desse apoio do escritório de contabilidade. Entendi. Quando a gente pensa assim, o MEI, né, quando ele tem o serviço de contabilidade, eu posso considerá-lo um empresário melhor estruturado? Sim. Tá certo? Isso, sim. Sim, porque aí ele vai ter toda essa assessoria e nós também orientamos, não só nessa parte. Bom, então eu posso ter, que às vezes as pessoas falam, mas o escritório de contabilidade não pode cobrar para a abertura do MEI. Realmente. Tá? Então, é uma das regras até para que o escritório de contabilidade possa se beneficiar do regime do Simples Nacional, é atender o MEI nesse sentido, né, de não cobrar a abertura. Né? Então, isso aí é uma informação que eu não tinha. Então, quer dizer que o escritório de contabilidade, para abrir o CNPJ, sim, né? Isso. Para que o empreendedor ali tenha o seu CNPJ, o escritório de contabilidade não pode cobrar por esse serviço, é isso? Para abertura, não. Porque essa situação, como eu falei para você, ele tem essa opção de fazer sozinho lá no portal. Então, olha, ele precisou dessa orientação de qual o código de atividade, por exemplo. Então, se ele for até o escritório, a abertura, ou seja, essa regularização do CNPJ, o escritório de contabilidade não pode cobrar. Porque é uma das regras dentro do Simples Nacional para que o escritório de contabilidade
possa se beneficiar. Então isso é uma regra. Isso é uma regra. É lei ou não? É uma regra. Uma lei. Isso Entendi. Só que aí, o que acontece? Daí fala, mas você cobra. Então a gente deixa claro. Fala, olha, se você precisa só do CNPJ, sim, em termos só, né? Sim. Mas do CNPJ, realmente, eu entrego para você e pronto. Mas aí não, olha, eu quero que você, a partir de agora, eu não sei regularizar na prefeitura. E às vezes vou ter um espaço físico. Aí eu preciso de bombeiro. Né, ou eu tenho a parte de alimentação, eu preciso de vigilância sanitária. Isso. Uhum. Aí, então, eu ofereço um pacote de serviços para você, né? Que até no escritório a gente tem isso. Entendi. Nós temos pacotes de serviço e é onde eu coloco, olha, eu vou te assessorar nessas partes de regularizar todas as licenças necessárias. Às vezes, né, no caso, quando ela precisa emitir nota, nós temos esse pacote que é dentro dessa assessoria, eu também emito a nota para você. Tantas notas, entendi. Isso. Então, a abertura, então não pode se cobrar pela abertura. Entendi. Se eu quero só o CNPJ... Então, vamos lá, a gente entrega para você. Pessoal, ficou claro isso para vocês? Então, a abertura não pode ser cobrado, mas essa parte de assessoria é muito importante. Imagine que o prestador de serviço, o contabilista, ele é o seu braço direito, né, Ju? Sim, seria o braço direito dele. Isso. Juliana, eu sei que para cada empresa existe uma particularidade, né? Isso, sim. Então, assim, seguindo essa linha de raciocínio, não tem como estabelecer um valor certo para todos os MEIs. Mas você conseguiria expor para a gente, assim, mais ou menos de faixa até tal faixa que o MEI costuma pagar lá no seu escritório? Tá, como eu falei, existem pacotes, e aí a gente vai colocar, mas é tranquilo, é em torno de 100, chega 100 a 250, por exemplo, nessa. Por quê? Eu faço pacotes, né? Que aí, qual a diferença, Ju? Uma das questões que por que você precisaria de uma assessoria? Chega muitas pessoas, às vezes, no escritório, principalmente agora em janeiro, né? Uhum. Porque emite nota, precisam. O prestador de serviço normalmente vai precisar da emissão de nota. Sim. Só que ele esquece de controlar o seu limite dos 81 mil. Uhum. E aí o que acontece? Virou o ano, principalmente o prestador de serviço, isso é certo. Virou o ano e você ultrapassou o 81 mil, a prefeitura vai bloquear a emissão da sua nota. Entendi. E aí, imagina, você fez um trabalho em janeiro, né? O outro está precisando da nota e você não vai conseguir pagar isso e você não recebe. Aí é complicado. É complicado. Então, aí dentro desses pacotes, a gente oferece isso. Além, por exemplo, registrar seu funcionário, caso você tenha, a emissão da nota. É isso que eu ia perguntar, Ju, aproveitando, é isso que eu ia perguntar. Por exemplo, quais serviços também estão inclusos aí junto nessa assessoria? Isso, então cita alguns pra gente, aí importantes. Seria a assessoria em questão de tirar todas as dúvidas, né, como nesse, olha, a minha atividade é essa, a assessoria de te auxiliar até no preço de custo, né, eu tenho, porque precificação do produto, pessoal, isso é muito importante. A precificação, e muitas vezes o MEI, a maioria, ele não tem uma secretária. Não, porque assim, o valor ainda, né, você está começando, você não vai gerar mais despesas para você. Uhum. Então, a gente acaba fazendo isso, o BPO, não vou chamar tão, né, grande como de uma empresa maior, mas a gente auxilia nessa questão da emissão da nota e este controle para você e fala assim, olha, Thiago, cuidado que se você continuar emitindo nota desta forma, vai ultrapassar o limite do MEI e você vai ser desenquadrado para o próximo ano. Então, são dentre eles o registro do funcionário, a assessoria, na contratação do funcionário, a gente, sobre o piso salarial, orienta você da carga, o horário de trabalho, até faz escala quando precisa, né, dessa parte do funcionário, e vamos falar assim, um planejamento tributário que acaba sendo, né? E a precificação quando precisa. A gente, assim, auxilia mesmo. É como você falou, né? Não tinha pensado um pouco, mas é o braço direito. Né? Você não tem uma secretária, você preciso que você me ajude, Ju, a fazer aquele controle do contas a pagar, a receber.
A gente dá esse suporte. Ju, parece que lá no Congresso Nacional tá em tramitação aquela lei que parece que vai aumentar o teto de faturamento do MEI, né? De Isso. 81 mil reais, eles vão para 144 mil. E aí, de um funcionário, eles vão poder contratar dois. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Você faz ideia como é que tá essa situação lá? Então, a gente esperava-se que fosse aprovado realmente agora, ainda em 2022. Mas, por enquanto... Vocês não receberam nada? Nenhum comunicado. Houve, né, sim, teve a maioria, votou, mas precisa agora, né, o presidente... concluir, né? Vou falando uma coisa bem básica. Sim, aqui pra gente, né? Mas precisa realmente ele concluir e falar, olha, eu aceito. Porque junto com o MEI, como eu falei, o MEI é um benefício dentro do Simples Nacional, ele sobe o limite do Simples Nacional. Né? Mas por enquanto não. E é até bom você mencionar isso, porque às vezes eu vejo muitas notícias, né? E o pessoal parece que já coloca, olha, aumentou o limite do MEI. Não. Mas esqueceu das entrelinhas, que olha, ainda não foi aprovado, sim, né? Sim. E já tive... Sancionado pelo presidente. Isso. E aí já tive pessoas que quando eu converso, né? Falam, porque 80... Mas é 81? Mas não. E aí, nesse ponto, a pessoa acaba faturando mais, achando que já está dentro desse aumento e acaba sendo prejudicado. Prejudicado ainda assim, porque saiu do MEI, mudou toda a sua história. Uhum. Aí realmente você precisa de contador, aí realmente você tem uma carga tributária diferente, então muda toda a história. Por isso que é a assessoria. Porque você tendo isso, eu vou te alertar sobre esses pontos. O que é fundamental, né, Juliana? Sim. Fundamental. E a questão um pouco também o auxílio, né? Que as pessoas precisam entender que o MEI e o CNPJ, ele para o fisco, ou seja, para a Receita Federal, vocês são a mesma coisa. Uhum. E aí eu escuto muita pessoa falar assim, olha, não, que eu às vezes pergunta, você é um comércio, você tem a maquininha, né? Que aí o pessoal vai, você recebe? Ah, recebo. No débito, no crédito e tal. Isso, eu recebo, tá, tudo bem. Mas você sabe que isso também soma-se com o seu faturamento. Uhum. Ah, não, mas eu faço no meu CPF. Não. Porque o que vai acontecer? A Receita Federal, ela vai entender que aquilo que você está recebendo no seu CPF está vinculado à sua atividade. Então, se você não controlar e ultrapassar o limite, você corre o risco de ser desenquadrado por isso. E também falta um pouco de conhecimento nesse sentido. E eu ouço muito isso. Uhum. Né? Vocês, para a Receita Federal, o seu CPF e o seu CNPJ... por que então eu tenho CNPJ? Para você emitir nota, né? Para você formalizar perante a prefeitura. Mas, fiscalmente falando, vocês são a mesma coisa. Ou seja, vai somar, vai pegar o que você recebeu ali e ir no CNPJ e você pode ser desenquadrado. Entendi. Juliana, qual é o telefone para quem pretende utilizar os serviços da Forner Contabilidade e Assessoria? Isso. Então, é 19, né? Porque a gente... eu tenho do estado todo, então, né? Vamos deixar 19. É o 3554-4378. Mais uma vez. Tá? 3554-4378. Ele, para tanto ligação quanto WhatsApp. Tá? E... isso é uma coisa que as pessoas não sabem. Mas quem atende o WhatsApp nesse número sou eu. Que ótimo, tá vendo? Vocês vão ser atendidas pela proprietária da empresa, isso. Olha só que ótimo. As pessoas, né, que eu falo um pouco isso aí, até quando as pessoas, eu posso falar com a Juliana. Então, assim, esse número, quando você, né, na ligação, às vezes não, porque, né, tem o pessoal que atende, mas o WhatsApp normalmente é direto comigo. Que legal, muito bom. Juliana, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi muito agradeço. Bom. Espero ter esclarecido, né, mas caso não, tá, o telefone vocês podem entrar em contato, que eu sei que realmente o MEI tem muita dúvida. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem também alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários, tá? Que a gente vai fazer questão de responder cada um para vocês, tá bom? E também para você que é MEI, que é empreendedor na informalidade ou futuro empresário
sabe que existem outras pessoas que também tinham as mesmas dúvidas que você tinha antes de assistir esse podcast, compartilha esse podcast com ele, aproveita aí e também se inscreve no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que o canal Fala Empresário traz para você. Mais uma vez, Juliana, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Dá um tchau pro pessoal aí. Tchau, eu espero que tenha esclarecido e realmente, o que tiver dúvida, eu gosto disso. Como eu falei, eu quero ajudar você a realizar seu sonho, né? Gente, realização de sonhos é com a Juliana Forner Contabilidade e Assessoria. Até o próximo vídeo. Tchau! Até!